Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E no dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre conflitos existenciais. Isso faz parte de um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E para preparar essa palestra, ou esse pequeno bate-papo, nós lançamos mão de um livro de Joana de Ângeles chamado Conflitos Existenciais. Porque é muito interessante. Quem de nós não tem alguns conflitos dentro de nós? E por que será que esses conflitos existem? A ciência médica, ela tem suas explicações e são respeitáveis, como a ciência psicológica, a ciência psiquiátrica, elas têm explicações para esses conflitos. E não está errado. O que acontece é que, infelizmente, no momento em que nós estamos vivendo, ainda a ciência não reconhece o fator espiritual. Sim, alguns homens de ciência, médicos, psicólogos, psiquiatras, são espiritualistas ou espíritas e acabam juntando as coisas e facilita muito a vida deles, no trabalho deles, porque eles trazem toda a bagagem científica, toda a bagagem acadêmica, com todos aqueles experimentos que são extremamente respeitáveis, mas junta também o contexto espiritual. Por quê? Porque os nossos conflitos, muitos deles, nós já trazemos de outras encarnações. De uma vida voltada para valores que não somam nada dentro de nós e fica um vazio nesta vida. Isso é marcante. A pessoa que tem uma preocupação ao longo da vida, uma preocupação somente com o mundo físico, material, palpável, e os valores profundos da alma, de nada para ele significa, ele acaba tendo, num determinado momento da vida, conflitos. Quem eu sou, para onde eu vou? Será que Deus existe, não existe? Será que eu tenho que praticar o bem ou não tenho? Será que a vida acaba, então eu vou aproveitá-la da melhor forma e vou suprimir, vou dizer assim, vou eliminar os meus sentimentos para que eu dê abertura para comportamentos menores, mas pelo menos esses comportamentos vão me deixar extravasar? Mas espera um pouquinho, e se a vida continua? Pois é, esse tipo de comportamento é muito comum. Por isso que esses conflitos existenciais, eles vão levar, na sua grande maioria, a desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos. E aí entra os remédios. Nós temos sim que ir ao médico. Uma frase é um chavão dentro da doutrina espírita, mas a gente tem que falar. O tratamento espiritual não elimina o tratamento médico. Eu acho que isso é bastante racional, é bastante lógico, mas é importante falar. Apesar de ser uma frase já muito batida, no culto que você vai e você escuta isso. Por quê? Porque o tratamento médico, o tratamento físico, ele vai se utilizar de medicamentos que vão ajudar a um equilíbrio temporário, a uma cura. Só que para que isso permaneça, nós temos que fazer modificações dentro de nós, porque senão vai voltar o problema. Eu preciso identificar o que está me causando aquele desequilíbrio. É uma falta de fé? É uma falta de amor? É uma não compreensão de algo que está à minha volta e eu não estou querendo entender e isso está me levando a um desequilíbrio? São muitas e muitas e muitas vertentes. Nós somos seres profundamente psíquicos. A nossa psique é que coordena toda a nossa estrutura.
E podemos até dizer que a nossa psique é a parte maior da nossa alma, se não o total. Então, o que acontece? Se eu não trabalhar esses conflitos agora, aqui nesta vida, não vai ser a morte que vai eliminar esses conflitos, não. Eles vão voltar na próxima encarnação. Os desequilíbrios morais, os desequilíbrios espirituais, psicológicos, não importa. Eles vão continuar atuando. Poxa, tá bom, mas como que é a saída disso? O que eu tenho que fazer para que eu elimine esses conflitos? Santo Agostinho dá a resposta. Autoconhecimento. Está lá no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho tem um texto lá falando sobre o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Joana de Ângeles fala nos seus livros de psicologia espírita que quando nós detectarmos, percebermos uma coisa dentro de nós que vamos chamar de sombras, de algum desequilíbrio, nós não podemos de forma alguma tentar afundar isso, tentar esquecer isso. Nós temos que nos conhecer, ver a nossa limitação, ver aonde nós podemos chegar e, a partir daí, agir, modificar o que precisa ser modificado. Muitas vezes, essa modificação a gente não consegue fazer sozinho. Precisamos de ajuda de um profissional de saúde, um psicólogo, um analista, um terapeuta, um psiquiatra. Ah, mas psiquiatra é médico de louco. Não, senhor. Nunca um psiquiatra foi médico de louco. Apenas que o psiquiatra é um médico que cuida da psique. E ele se utiliza, basicamente, de medicamentos para interferir na psique e aliviar para que a pessoa tenha lucidez e fazer mudanças. Então, eu preciso me conhecer. Em primeiro lugar, é o ponto mais alto. Aí nós vamos para um segundo momento também importante, que é as nossas ações perante a vida, perante as decisões que temos que tomar. E nesse momento, nós precisamos de uma ferramenta muito poderosa, que o cético vai dizer que isso é besteira. O materialista vai dizer isso é um jogo de palavras, que é a prece. A prece não vai, de uma forma direta, eliminar o problema. Ela vai nos ajudar a encontrar as soluções. A prece, ela vai nos dar a energia necessária, ela vai nos dar o equilíbrio necessário para que consigamos encontrar o caminho. Para que nós consigamos desenvolver dentro de nós mecanismos de autocontrole, de autodescobrimento, de mudança comportamental, e ver que certos conflitos não se justificam, não tem razão de ser, outros sim se justificam e precisamos trabalhar. A prece é um mecanismo espetacular. Como disse uma amiga minha, a prece não vai tirar a cruz dos seus ombros, mas com certeza ela vai colocar lá na ponta da cruz um conjunto de rodinhas que vai deixar a cruz um pouco mais leve para a gente carregar. E há casos que ela coloca até uma rodinha com motor. A gente só precisa dar aquela apoiadinha e tocar o barco. Tudo depende de nós. Tudo depende da nossa forma de encarar a vida. Por isso que os conflitos existenciais, todos nós os temos, mas cada um precisa lutar dentro de uma luta do bom combate, vamos dizer assim, para conhecer esses conflitos e mudar. Porque, veja bem, a insatisfação da vida, justamente esses conflitos, cria-se uma insatisfação, existe o lado material, onde as pessoas só buscam felicidade atrás da materialidade. Eu preciso ter o carro novo, eu preciso ter a casa nova, eu preciso ter a companheira nova, o companheiro novo, eu vou estar sempre em busca de alguma coisa,
E os valores que realmente são necessários, eu recuso, porque exige de mim. E na medida em que eu acesso um determinado valor material, daqui a pouco ele perde o valor e eu tenho que buscar outro, e outro, e outro, e a insatisfação vai estar sempre dentro de mim. Não tenhamos isso. Vamos buscar a satisfação dentro de nós. Precisamos aprender a gente ser suficiente para nós mesmos. Amar a todos. Ter alegria em volta de nós, os nossos amigos, parentes, pessoas queridas. Amar profundamente. Mas aprender a nos amar também. Sentimental é um outro vazio, porque as pessoas estão sempre buscando a pessoa perfeita. E a pessoa perfeita eu não conheci, infelizmente, mas eu entendo que só existe um, que é o Cristo. Nossa, se eu tivesse conhecido o Cristo, hein? Eu estava com 2000 anos hoje. Jesus, hein? Pensou? 2000 anos hoje? Não. Mas a gente sabe que o único perfeito é o Cristo. E ele assim disse que, quando Pedro perguntou, tu és perfeito, mestre. Ele disse, não, perfeito é meu Pai que está no céu. Mostrando que existem ainda caminhos a trilhar pelo Cristo. Eu não consigo imaginar o que um Cristo tem para fazer mais, né? Mas no patamar que ele está, ele sabe que ele tem. Por quê? Porque você falar para uma criança, um adolescente, para um adolescente, ele já chegou no top. Ele é a melhor bolacha do pacote, né? O adolescente já está no top. Mal ele sabe que ainda tem mais coisas na vida, mais coisas a serem trabalhadas, conquistadas. E assim eternamente. E a insatisfação espiritual é um outro contexto que nos provoca o problema dos conflitos. Justamente quando nós estamos desequilibrados e temos problemas de perturbação, que afeta o sentimental e o material. Material, sentimental e espiritual são as origens dos desequilíbrios, portanto, dos conflitos existenciais. Vamos trabalhar para que a gente viva o mundo físico. Sim, vamos vivenciar, vamos aproveitar os recursos que Deus nos oferece, mas sempre com um sentimento maior, sempre com atitudes morais elevadas, comportamentos cristãos, por assim dizer. E aí, nós vamos, dentro do material, dentro do sentimental, ter equilíbrio dentro do nosso ser para com todos. Paciência, tolerância, amor, perdão, vontade de trabalhar. Trabalhar, que eu digo, não é somente o ato de trabalhar na profissão, mas o ato de trabalhar em prol ao próximo, o ato de trabalhar em algo que é grandioso. Você cuidar de um jardim da sua casa, você está trabalhando, você está dando um aspecto bonito aos olhos das pessoas que vão ver esse jardim. Trabalhar é estar sempre se interagindo com a vida. Precisamos. O Emmanuel, quando o Chico estava abalado, chateado, o Emmanuel praticava no Chico a terapia do trabalho. Chico estava preocupado e falava, vai para o centro espírita, vai trabalhar, vai lá trabalhar. E o Chico, mas vai lá trabalhar. Então, os conflitos existenciais, nós vamos tê-los, mas vamos eliminando na medida em que vamos nos conhecendo, vamos vendo aquilo que realmente precisa ser cuidado, aquilo que é algo sem valor nenhum e podemos jogar fora, para que nós possamos, nesse processo, evoluir, ter mais consciência da vida e assim adentrarmos um outro patamar nas nossas vidas. E quando chegarmos na espiritualidade, veremos que vencemos a vida.
Pois Jesus disse: eu venci o mundo. Eu não conheço ninguém que tenha condições de falar isso, a não ser na soberba, no orgulho e na vaidade, que não foi o caso do Cristo. Dia virá que todos nós poderemos dizer: eu venci o mundo. Pois lembre-se, Jesus disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. Vamos refletir nisso. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana com mais um programa O Espiritismo em Nossas Vidas. Até lá. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.